Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao CompactCast, o seu podcast compacto que descomplica o mundo financeiro. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados que a gente precisa ter ao ver informações na tela do computador. Não é tão simples quanto parece. Muitas vezes a gente vai, dá um Google e traz a informação direta ali para você. Mas é preciso ter cautela e olhar com detalhe. Ontem, após a eleição do Trump, a gente acabou tendo uma disparada do dólar no início do dia. Mas essa disparada acabou sendo irreal. O que aconteceu? A gente teve uma abertura no Google de um dólar a R$6, 6,01. E todo mundo, todos os influencers postando aquela foto, falando que tinha disparado, etc. e tudo mais. Ninguém se atentou, exceto eu, que podem ver o vídeo que eu postei aí, mostrando que o horário que estava aparecendo ali, que ainda eram cerca de 8h30 da manhã na hora que eu estava gravando, o horário estava mostrando cerca de 10h30, 11 horas da manhã, ou seja, algumas horas para frente e algo estranho. Além disso, mostrei também que no broadcast não estava aberta ainda a cotação e que aquilo ali não tinha muito sentido de ser. É importante a gente destacar que quando o broadcast abriu, ele abriu destacando que existia um erro de cotação nas suas informações. E a gente sem entender o que era. De um lado, a gente tinha um dólar sem subir muito, mais ou menos estável, e um euro disparando 5%, 6%. E não fazia muito sentido aquilo, porque não tinha nada acontecendo só na Europa. O ponto principal seria nos Estados Unidos. E aí, obviamente, o impacto seria total. O que a gente viu na sequência? Que, aos poucos, corrigiram-se os valores do dólar e corrigiram-se o valor do euro e voltou a ficar para baixo, até fechou em queda, tanto o dólar quanto o euro. Mas o impacto daquela mensagem que o Google trouxe inicial acabou sendo um pouco desastrosa. Inclusive, a gente teve diversos casos relatados, de problemas em cotações de papéis em outros locais. Isso por quê? Porque muitas vezes você tem um ativo que é vinculado ali ao dólar, isso gerou uma confusão até em sistemas que, dependendo, se alimentavam de algum outro aí, que provavelmente foi a fonte do problema, a fonte de onde o Google pegou a informação, e outras coisas que foram acontecendo ao longo do dia. Mas o principal ponto que eu quero trazer para vocês é isso. Existem informações na internet, mas não significa que todas elas estão certas. A gente precisa analisar e entender. Tinha detalhes ali na hora que a gente batia lá dólar, que aparecia lá no Google, a gente tinha detalhes que a gente olhava estranho. Primeiro, uma cotação variando, muito fora do horário de negociação. Segundo, a cotação mostrando fora com prazo acima do horário que a gente estava, ou seja, estou às 8 da manhã mostrando às 11 da manhã. Como assim eu já estou às 11 da manhã se a gente ainda está nas 8? Entre outras coisas, que é principalmente a gente pegar uma cotação oficial, em algum lugar oficial. O Google tem, além dos atrasos de cotação, o Google tem diversas coisas que não são especificamente preparadas para serem como fonte oficial. Ele é mais adequado para uma fonte rápida. E, obviamente, como toda fonte rápida, assim como, por exemplo, a Wikipedia, são fontes para você olhar e raciocinar em cima para ver se está fazendo sentido, porque existem as possibilidades de erro. Você poderia confirmar em diversos outros sites de pesquisa para ver se teria ali aquele dólar realmente daquele jeito. E isso gerou muito distúrbio no mercado, no sentido de muita gente querendo fazer a operação com aquele dólar que estava mostrando ali no Google, muita gente desesperando e, obviamente, muita gente montando operações de trade, inclusive, baseado naquilo. E isso é um erro que o mercado não tolera. Por que ele não tolera? Porque a realidade vai bater na sua porta e você vai realmente perder dinheiro se você estiver se baseando em uma informação completamente errada. De forma geral, a gente tem que pensar nisso para tudo na nossa vida. Não é só para o mercado financeiro. Todas as informações que a gente precisar, se alguém te perguntar alguma coisa, vale muito a pena a gente fazer uma pesquisa rápida e ter uma resposta. Mas é sempre fundamental que a gente tenha ali pelo menos um raciocínio lógico em cima daquilo para ver se faz ou não sentido. E, obviamente, à medida que as coisas vão andando e evoluindo, a gente precisa aprofundar. Então, não faz muito sentido, para quem já é de mercado, quem já está acostumado
ver lá um dólar disparando tanto com um euro estabilizado e nem o contrário, principalmente se a gente não tem uma mudança específica que gere isso aí, como não foi o caso de ontem. A gente teria uma mudança específica para ter um dólar subindo, para ter alguma coisa desse tipo, um dólar caindo que fosse, né, que seria a eleição lá nos Estados Unidos. Mas não tinha nada que faria que o Brasil andasse de um lado para o euro e outro lado para o dólar. Assim que corrigiu tudo, a gente viu que o mercado efetivamente acabou fechando em queda. Mas eu ainda tenho minhas dúvidas se o mercado de ontem pode ser considerado para qualquer coisa. Afinal, ainda tínhamos o Copom que saiu no final do dia e, obviamente, ele não conseguiu levar em consideração a cotação do dólar daquele dia, mas ele levou sim a consideração de todas as especulações anteriores a isso, das que começaram antes da reunião. E agora a gente vai aguardar para a próxima reunião como que eles efetivamente vão tratar o que vai surgir daí para frente. As próximas falas do Trump, as próximas reações do governo brasileiro e tudo isso de uma forma bem normal e objetivo como sempre foi. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.